Graça e paz, queridos. Boa noite, né? Eu estou dizendo boa noite porque é o que está aqui na palavra. Vou falar sobre João, capítulo 3, o encontro com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Aleluia! Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aleluia! Por isso que eu falei. Boa noite. Que Deus venha abençoar cada pessoa, né, que ouvir esse vídeo e que você venha ser edificado pela prática da palavra. Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, era assim que ele era chamado, mas ele não conhecia Jesus. Ele conhecia de ouvir falar, mas ele teve aquele encontro com Jesus, que foi totalmente diferente. E Jesus simplesmente respondeu-lhe. Jesus respondeu e disse-lhe, né? O Senhor, ele falou dessa forma, que é o que está na palavra. Aleluia. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, ele ficou sem entender naquele momento, mas Jesus explicou para ele. Mas quando ele falou assim, voltando para o 2, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Estes sinais... Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele. Então, ele percebeu que Deus era com Jesus. E naquele momento ele ficou impactado. Glória! Então, nessa noite, nesse dia, nessa manhã, eu não sei qual vai ser o horário que você vai ouvir esse vídeo, ouvir essa palavra, porque a palavra está sendo transmitida. E o que eu desejo para você, ter um encontro como Nicodemos teve com Jesus, e que você venha ter esse encontro, e que esse encontro ele venha mudar a tua história de vida, que ele venha te fazer nova criatura em Cristo Jesus, porque assim foi como aconteceu na vida de Nicodemos. Oh, glória! E foi quando Jesus disse para Nicodemos, né? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então era necessário que Nicodemos ele viesse nascer no Espírito. Ele viesse descobrir que não era necessário ele entrar no ventre da mãe dele para ele nascer novamente, mas ele precisava falar que ele queria ser salvo, ele confessar. Então, que nessa noite você venha, nessa manhã, nessa tarde, eu não sei o horário que esse vídeo irá te chegar, mas que você venha ter o entendimento e confessar que Jesus, ele é o autor e consumador da tua fé. Ele é o autor e consumador de tudo da sua vida. Ele é o teu dono. Ele é tudo. Você não precisa de mais nada a não ser dele. Então faz uma aliança com o Senhor. Então, seguindo, João capítulo 3, versículo 4 diz, né? Disse-lhe Nicodemos. Nicodemos foi e falou para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E aí Jesus explicou para Nicodemos. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como eu falei no início da mensagem, né, da palavra. Então é necessário você nascer da água e do Espírito. Aleluia, para você poder entrar no reino do Senhor.
E aqui na terra, o reino do Senhor, ele é tomado à força, à força. Aleluia, glória. Oh, Jesus lindo, Tu és maravilhoso, Senhor. Vai visitando, ó Pai. No 6, o Senhor, ele diz assim: o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer que ouve a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! E é desse jeito, é dessa forma. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto ou isso, né? Dependendo da ocasião. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Porque Nicodemos, quando nós voltamos para o início do texto, né, do capítulo, ele diz assim, ó: e havia entre os fariseus, no versículo 1, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E Jesus questionou a Nicodemos. E nessa noite Jesus te questiona perguntando: é necessário nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus? Porque o reino de Deus é tomado à força todo santo dia. E Nicodemos, ele ficou maravilhado, né? Com toda aquela ocasião que estava acontecendo. E ele disse assim, no 8º: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus fala no 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você é mestre em tantas coisas na sua vida. Você é mestre em tantas áreas da sua vida. Você é conhecedor de tantas coisas. Mas você precisa ser mestre. Você precisa ser dotado em conhecer Jesus. Porque esse sim tem salvação para você. Esse sim tem o melhor. Esse tem um plano perfeito. Aleluia. Glória. Ai, Senhor. E na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Porém, não aceitais o vosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis? Se vos falar das celestiais. Então, Jesus, ele estava tendo um diálogo ali com Nicodemos. E como falar das coisas celestiais? Será que você creria da mesma forma como Nicodemos? Nicodemos, ele estava ali, conhecendo todas aquelas maravilhas. Mas Nicodemos, ele tinha... E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era o príncipe dos judeus. E ele não conhecia a luz do mundo. Ele não sabia quem era Jesus. E Jesus começou a dialogar com Nicodemos. Oh, aleluia, glória a Jesus. Obrigada, Senhor, porque Tu és maravilhoso, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra testifica no nosso espírito. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Você vai crer? E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter vida eterna? Depende de você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aleluia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que você venha ter a vida eterna em Jesus. João 3,16 é o versículo da Bíblia mais conhecido, né? Devido porque é justamente essa passagem que é sobre que Jesus é a luz do mundo, né? E Deus, ele deu seu Filho unigênito, porque Deus só tinha Jesus e ele doou para a humanidade. E a humanidade, ela precisa entender que Jesus está voltando. Jesus está voltando porque ele sim é a luz do mundo e nós não somos nada. Nós temos que entender que é ele que é. E no 17 ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então você quer ser salvo por Jesus? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus? E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E verdadeiramente é o que nós estamos vivendo hoje, né? Com esses avanços, com tantas coisas, e está acontecendo muitas coisas nos nossos lares, na vida das nossas crianças, no mundo, em tudo que é lugar. Mas a palavra de Deus diz que ele é a paz, ele é a alegria, ele é a luz do mundo. E ele não vai nos desamparar. E cada um que disser sim para Jesus, aí sim vai ser mais um encontro. E aqui Jesus estava tendo esse encontro, esse diálogo. Jesus estava dialogando com Nicodemos. Então nessa noite, nessa manhã, durante o dia, à tarde, eu não sei a forma que você vai receber esse vídeo. Só te garanto uma coisa: Jesus está aqui dialogando com Nicodemos. E você vai dialogar com Jesus? Você vai aceitar o plano perfeito da salvação que ele tem para você? Porque ele diz assim: eu tenho a porta da salvação. Eu sou a porta da salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem ao Pai tem que ir primeiro por Jesus, porque ele sim. Deus enviou ele. Jesus ele é o plano perfeito de Deus para a minha vida e tua vida. E ele diz assim, né? E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Ninguém quer ser questionado. O medo gera tormento. Mas eu declaro nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, durante esse dia, que toda palavra, que todo tormento já foi lançado por terra. E você vai ter um verdadeiro encontro com Jesus, porque Nicodemos, ele se deu a essa oportunidade de ter um encontro com Jesus. E que você venha ter esse encontro. E que você saia desse encontro ricamente fortalecido, ricamente edificado e salvo pela palavra da verdade. Aleluia! Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Vem para a luz. Vem para o caminho da salvação. Vem para o caminho da vida. Oh, aleluia! A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Oh, glória! Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus está voltando. Aleluia! Aleluia! Glória!
Deus quer te salvar através do seu Filho Jesus Cristo. Não devemos amar as coisas desse mundo. Aleluia. Porque elas não acrescentam nada sobre nossas vidas. Jesus está vendo tudo. O encontro de Jesus com Nicodemos mudou a história de Nicodemos. Mudou tudo. Nicodemos, ele era chamado como o príncipe dos judeus. Você quer ser chamado como? Você quer ser chamado como filho de Deus? Como um filho da luz ou como um filho das trevas? E ele diz assim: vem para a luz. Vem para a luz. Aleluia, Jesus. Você quer estar perto de Jesus? Porque Jesus, ele é o plano da salvação perfeito. Ele foi o plano perfeito. Aleluia. Que você venha ser edificado, fortalecido pela essa palavra. Eu vou orar por sua vida. Senhor Deus, assim como tu tivesse aquele encontro com Nicodemos, Senhor, tem um encontro, Senhor, com as pessoas que vão ouvir essa palavra, Senhor, onde esse vídeo chegar, que essas pessoas venham ser fortalecidas pelo teu Espírito. Ah, Senhor, injeta nelas, Pai, a tua paz, a tua alegria. Ah, Senhor, porque o reino, Pai, ele é tomado à força todo santo dia, ó Deus. Mas eu creio, Senhor, na tua salvação para as nações, para o mundo. Eu creio, Deus, que tu estás, Senhor, visitando pessoas. Eu creio que tu és Deus libertador. Ah, Senhor, tu és Deus que cura, tu és Deus que sara, tu és Deus que liberta, mas tu também é Deus que salva. Porque verdadeiramente, Senhor, tu és a luz do mundo. Mas a tua palavra aqui diz, no capítulo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é a salvação. Jesus Cristo é a tua paz. E ele faz cessar todas as tuas guerras. E ele diz: não temas, crê tão somente. Vem para a luz. Vem para a luz. Porque ele sim teve um encontro com Nicodemos. E Nicodemos não foi mais o mesmo. Vai para os braços de Jesus. Te encontra com ele. Diz sim, porque Deus, através de Jesus, ele quer te salvar. Porque Jesus, sim, ele é a luz do mundo. Ele é a tua paz, que excede todo entendimento. Ele é a tua alegria do Espírito. Amém? Que a paz do Senhor esteja com cada um e que você venha ser edificado pela palavra da verdade. A Bíblia, sim, é a verdade. É a verdade que nos fortalece, é a verdade que nos fortifica, é a verdade que tem poder e é a verdade que nos salva. Porque Jesus, sim, é a luz do mundo. Amém? Vem para a luz.